na nossa aula. Está aqui a nossa tela. Deixa eu tirar esse negocinho para não ficar atrapalhando aqui. E vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai estar tratando hoje da equação reduzida da reta. Então, a gente vai falar sobre retas paralelas, a gente vai falar sobre retas concorrentes e sobre retas perpendiculares, que foram os temas discutidos nas aulas anteriores, lá com os professores no Centro de Mídias, ok? Então, a gente vai fazer uma recapitulação de tudo que foi tratado lá e a gente vai refazer os exercícios feitos na aula anterior, ok? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente tem que lembrar o que é o coeficiente angular, que é a inclinação. Então, o coeficiente angular nada mais é do que a inclinação da reta, que ângulo que ela forma, tá? Então, quando você vai construir uma ponte, quando você vai construir um edifício, você tem que saber a inclinação daquela obra. Então, isso é medido através do coeficiente angular, ok? E o coeficiente angular na reta, acompanhe comigo o meu cursor aqui, ó. O coeficiente angular, ele é representado pela letra M ou, em alguns casos, pela letra A. Depende do livro, depende do professor que está explicando. Na verdade, quando eu tenho uma equação da reta, esse que eu estou mostrando aqui é o modelinho de uma equação da reta. Y igual a mx mais n. O m, que é o número que antecede a letrinha x, é o meu coeficiente angular. E o n é meu coeficiente linear. O coeficiente angular, que é esse m, a letrinha que vem antes do x, ele determina a inclinação da reta. Então, se o número que tiver aqui no lugar do m for positivo, eu vou ter uma reta crescente. Se o número que tiver aqui for um número negativo, no m, eu vou ter uma reta decrescente. Já o meu coeficiente linear, é o que fica aqui no lugar do n, ele determina onde corta a reta y. Perfeito, gente? Então, olha lá. Então, o coeficiente angular pode ser representado tanto pela letra m como pela letra a. Depende do livro, depende do professor que está explicando. Ok? E como que eu faço para calcular esse coeficiente angular? Certo? Então, ó, o coeficiente angular, ele vai ser sempre uma fração, uma divisão. Então, na parte de cima vai ser a variação de y e na parte de baixo a variação de x. Antes de nós sairmos de quarentena, nós já estávamos falando sobre o coeficiente angular. E eu expliquei para vocês que para calcular o coeficiente angular, nós usávamos essa formulazinha aqui, que era como o YB menos YA dividido por XB menos XA. E onde que estão esses YB, YA, XB, XA? O exercício vai estar dando para vocês. Então, conforme o exercício dá esses valores aqui, ó, YB, YA, XB, XA, vocês vêm aqui, substituem na equaçãozinha, subtrai em cima, subtrai embaixo e divide o resultado de cima pelo de baixo. Aí você acha o coeficiente angular, que vai determinar a inclinação da reta. Perfeito? Então vamos lá para o próximo. A gente vai falar agora de retas paralelas. Aqui está um exemplozinho de retas paralelas. Ó. Essa reta R é paralela à reta S. Certo, gente? Então lá, reta R paralela à reta S. Matematicamente, a gente representa desta forma aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, R, dois tracinhos, olha lá, duas barrinhas S. Ok? Se as retas são paralelas, significa que elas têm o mesmo coeficiente, tá? Então, para as retas serem paralelas, elas vão ter coeficientes angulares iguais. O que é coeficiente angular? Inclinação é o que a gente acabou de falar no slide anterior. Então, se eu percebo que os coeficientes angulares são iguais, aí eu posso falar que as duas retas são paralelas. Então, veja só, tem um exemplo aqui, ó. Eu tenho a reta R, que eu acabei de colocar aqui no slide. A reta R é y igual a 2x mais 5. Qual que é o meu coeficiente angular? Coeficiente angular, 2. Vamos ver a outra aqui. Reta S. O y igual a 2x mais 1. Significa que o meu coeficiente angular também é 2. Se os coeficientes angulares, como vocês estão observando aqui, tanto da reta R, que é 2, como da reta S, que também é 2, são iguais, eu posso falar que a reta R é paralela à reta S. Então, se eu fosse construir um gráfico para essa reta aqui e um gráfico para essa reta aqui, eles iam dar parecidos como esse daqui, retas paralelas, ok? Então, assim, ó, se os coeficientes angulares, que é o numerinho que vem antes do x,
forem iguais, significa que nós teremos retas paralelas. Vamos para o próximo. Agora a gente vai falar de retas concorrentes. Elas concorrem, tá? Paralelas, concorrentes. Então vamos para as concorrentes. Ó. As retas concorrentes, elas vão se interceptar em um único ponto, elas vão se cruzar em um único ponto e elas não possuem coeficientes angulares iguais, ou seja, os coeficientes angulares serão diferentes nas retas concorrentes. Aqui um exemplo, olha lá. Eu tenho aqui na reta R. Na reta R, eu tenho y igual a x mais 1. Ou seja, o número que está na frente do x não está aparecendo, quando não tem nada, é a mesma coisa que fosse 1. Então, meu coeficiente angular aqui é 1. E na reta S, o meu coeficiente angular, ó, tá vendo que tem menos x mais 2? Significa que aqui seria menos 1. Então, o coeficiente angular dessa é diferente do meu coeficiente angular dessa. Então, se os coeficientes angulares são diferentes, eu posso falar que são retas concorrentes. Elas vão se cruzar em um único ponto, tá? Mas elas não possuem coeficientes angulares iguais, são coeficientes angulares diferentes. Aqui um exemplo de retas concorrentes, ok? Vamos para o próximo? Agora a gente vai falar de retas perpendiculares, que foi o tema da última aula, da aula do professor lá no Centro de Mídias, né? Que vocês assistiram na última quarta-feira. E as retas perpendiculares, elas também são retas concorrentes, elas também se cruzam. Só que nesse cruzamento, elas formam um ângulo de 90 graus, que é o que eu acabei de colocar aqui. Tá? Então, para as retas serem concorrentes, elas têm que formar um ângulo de 90 graus. Aqui um exemplo de uma reta perpendicular. Ó. Tá? Então, toda reta lá, a reta R, é perpendicular à reta S, porque elas se cruzam e entre esse cruzamento forma um ângulo de 90 graus. Essas são retas perpendiculares, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos conceitos algébricos da reta perpendicular. O que é isso, professor? Como que eu faço se eu tenho uma equação de uma reta aqui? Como que eu acho a outra equação da reta perpendicular a essa? Que foi o que o professor explicou na aula passada, que é o exercício que eu passei para vocês também. Tá? Então, olha lá, as retas perpendiculares, como está aparecendo aí nos nossos slides, quando eu multiplico os coeficientes angulares, se eu pegar o coeficiente angular de uma e fazer vezes o coeficiente angular da outra, a hora que eu multiplicar, o resultado vai dar o menos 1 que está aparecendo lá. Certo? Então, o que é coeficiente angular mesmo? É o m, aquele numerinho que vem antes do x, que determina a inclinação da reta. Então, se eu pegar o coeficiente angular de uma reta, multiplicar por o coeficiente angular de outra reta e o resultado der menos 1, ele vai ser uma reta perpendicular. Ok? Então, veja só. Como que eu vou descobrir o coeficiente angular inverso? Que tipo assim, para ser reta perpendicular, o coeficiente angular da outra reta, ele vai ter que ser inverso, contrário, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu acho o coeficiente angular inverso, que é o que a gente vai usar lá no exercício depois. Então, veja só. Aqui eu tenho essa reta y, que é 3x menos 2. 3x menos 2. Está falando que essa reta aqui, ó, 3x menos 2, é perpendicular à reta y menos 1/3 de x mais 5. Por quê? Porque menos 1/3 é o inverso de 3. Como que eu faço para inverter? Olha lá, eu não tenho aqui no coeficiente angular 3. Qual que é o inverso de 3? Tem que ser o inverso do número e o inverso do sinal. Se aqui estava, olha só, nessa primeira reta aqui estava mais 3, significa que a outra, para ser perpendicular, vai ter que ser menos. Tá? Então, se tiver mais, na outra tem que ser menos. Tá? E qual que é o inverso de 3? 3, o inverso de 3 é só passar o 3 para baixo, olha lá, ele veio para baixo e coloca 1 em cima. Aí é o inverso, ok? Inverter o número para passar ele para baixo, no denominador da fração, e coloca 1 em cima. Esse é o inverso. Então, vamos ver? Olha só mais alguns exemplos de inverso aqui, de coeficiente angular. Aqui meu coeficiente angular é 2. Qual que é o inverso dele? Passo o 2 para baixo, 1 em cima. Se aqui está positivo, aqui vai ficar negativo. Então, inverso é menos meio. Ok, gente? Então, vamos lá? Agora, vamos lá para mais um exemplo. Aqui, eu tenho coeficiente angular menos 1/4. Menos 1/4
né? Já está na forma de fração. Ou seja, o inverso dele, se aqui é negativo, o inverso lá vai ter que ser positivo. Ela ficou mais. Se não tem nada na frente, é a mesma coisa se fosse mais. Qual que é o inverso de um quarto? É só passar o 4 para cima, o 1 para baixo, que vai dar 4. Então, lá, inverteu um quarto, o 4 passa para cima e fica 4 positivo. Ok, gente? Então, é só inverter o coeficiente, inverte ele e trocar o sinal. Aí eu acho o inverso dele, que é esse símbolo matemático aqui. O que significa isso lá? Reta R. Esse símbolo aqui, esse tracinho com outro tracinho embaixo, significa perpendicular. Então, lá, a reta R vai ser perpendicular a S quando o coeficiente angular for o inverso. Aqui é o símbolo de inverso. Tá? É isso que eu acabei de ensinar para vocês. Inverter o coeficiente angular. Ok? Então, lá, inverso de 2 menos meio. Inverso de menos 1/4, passo 4 para cima e fica positivo lá. É 4. Ok? Vamos ver? Ó. E agora, como que seria o coeficiente angular inverso de raiz de 2? Foi o que o professor explicou lá no centro de mídias também, na última aula de quarta-feira. Como que eu inverto raiz? Então, olha lá. O que eu vou fazer? Eu pego a raiz de 2 e passo para baixo, como eu expliquei para vocês. Se estava mais aqui, dei menos aqui. Então, olha lá. Inverteu, 1 para cima, a raiz de 2 veio para baixo. E ficou negativo. Já achei o inverso? Já achei. Mas, matematicamente falando, nós sabemos que não pode ter raiz na parte de baixo da fração, no denominador. Então, eu tenho que fazer um processinho que é chamado de racionalização. O que é racionalização? Arrumar uma maneira de tirar a raiz da parte de baixo da fração. E como que eu faço isso? Ó, observe o seguinte, para eu poder tirar essa raiz da parte de baixo, eu copio de novo o que deu aqui, menos 1 sobre a raiz de 2, copio ele aqui, tá vendo ele aqui, ó? E multiplico, faço continha de vezes, em cima e embaixo pela raiz que está aqui. Estão acompanhando? Então, veja só. Eu pego a raiz que está aqui, repito ela aqui. E aí eu vou multiplicar lá. Menos 1 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, que é o que está aqui. Estou mostrando para vocês com a setinha. Ó. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 4. Como que ficou, então? Em cima ficou a mesma coisa, ela menos raiz de 2. E embaixo, quanto que é raiz de 4? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o resultado deu menos raiz de 2 sobre 2. Vocês podem observar que eu tirei a raiz da parte de baixo. Então, quando vocês tiverem que encontrar o coeficiente angular inverso e for uma raiz, lembrem-se que não pode estar raiz na parte de baixo. Então, você tem que inverter, que é isso que eu acabei de explicar para vocês aqui. Tá? Racionalizar, desculpe, vocês têm que racionalizar, que é essa multiplicaçãozinha que eu fiz aqui, ó. Esse vezes esse, que deu esse. E esse vezes esse, que deu esse. Aí eu tirei a raiz de 4, que deu 2 aqui. Como vocês podem observar, a parte de baixo ficou sem raiz. Ok? Então, o inverso de raiz de 2 ficou menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Ok, gente? Agora a gente vai falar como a gente monta uma equação reduzida. Se o exercício dá um ponto ele vai ter um valor para x, um valor para y, e o coeficiente angular, que é o meu m, que eu já expliquei lá atrás. Tá? Essa é a formulazinha que o professor até falou em forma de brincadeira para vocês na aula passada. Vários professores de matemática usam essa brincadeirinha para que vocês possam guardar essa formulazinha. Essa formulazinha que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, ela serve para quê? Para você encontrar a equação reduzida da reta, quando o exercício vai dar para você o coeficiente angular e um ponto. Tá? E como que é essa formulazinha que o professor falou na passada? É y, mi, xoxó. Né? Se lembrar assim, vocês vão guardar e não se esquecem mais. Tá? Então lá, é a fórmula do y, mi, xoxó. Que vai ser o y menos o y inicial, o coeficiente angular, que é o m, o x menos o x inicial. Então, o exercício vai dar para vocês esse valor aqui, ó, o YO. O exercício vai dar para vocês o coeficiente angular e o exercício vai dar para vocês o XO. Aí é só substituir e montar a equação. A gente vai estar mostrando daqui a pouquinho para vocês. Mas lembra da equaçãozinha aí, ó. YO, mi, xoxó, tá? Vamos lá? Próximo. Exemplos resolvidos. Esses exemplos aqui
foram que o professor fez na aula passada, lá no centro de mídias. Perfeito? Então, ó, eu vou pôr aqui a tabelinha. Olha lá, tá aqui a tabelinha. Então, o que ele falava aqui? Ó? Considerando os apontamentos teóricos anteriores citados, determine a equação da reta T que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta R. Vamos primeiro interpretar o exercício, tá? Primeiro ele fala lá, considerando os apontamentos. O que ele quer dizer com isso? Os valores que ele está dando aqui nessa tabelinha aqui, certo? E os apontamentos teóricos anteriormente citados são as coisas que vocês aprenderam anteriormente na aula, certo? Determina a equação da reta T, tá vendo aqui na reta T que não tem nada? Que passa pelo ponto A, então ele deu o ponto A, ó, 0 e 4, e deu a reta R, que é y igual a 2x menos 5. Perfeito? Então, ó, o ponto A, o 0 vai ser o quê? O 0 vai ser o XO. E o 4 vai ser o YO. Lembrando que sempre o número que aparece primeiro é X e o número que aparece depois é o Y. Perfeito? Então, primeira coisa, o que eu tenho que saber? Olha lá, até coloquei em passos para vocês aqui. Primeiro passo, encontrar o coeficiente angular inverso da reta R. Porque ele está falando que a reta T vai ser perpendicular a R. Se a reta T vai ser perpendicular a R, significa que o coeficiente angular da reta T vai ser inverso ao coeficiente angular da reta R. Então, primeira coisa, eu tenho que achar o coeficiente angular inverso, tá? Para poder depois aplicar lá na reta T. Então, veja só, qual que é o coeficiente angular aqui na reta R? Não é o número que vem na frente do x? Então, o coeficiente angular é 2. Então, lá, o coeficiente angular, o m de y, desculpe, o m de r, depois eu conserto aqui, é o 2. Como que eu acho o inverso de 2? Nós já aprendemos. É só passar o 2 para baixo e o 1 para cima. E se está positivo aqui, no outro vai ficar negativo. Então, é o que vocês estão observando aqui, ó. Qual que vai ser o coeficiente angular inverso? Vai ser menos, porque lá estava mais, aqui ficou menos, 1 sobre 2. Esse é o coeficiente angular, ok? Segundo passo, copiar a equação reduzida da reta, que é o y, michoxó, que a gente acabou de ver, certo? Então, veja só, o que eu vou colocar depois? O terceiro passo, substituir na equação o coeficiente invertido, que é esse que a gente acabou de achar aqui, e os pontos YO e XO, que são esses dois pontos aqui que eu estou mostrando. Tá? Então, lá, na equação, o Y eu não vou substituir, eu copio. Menos, qual que é o YO? É esse valor aqui, ó, o 4. Então, coloco o 4 aqui. Igual, qual que é o coeficiente angular invertido? Foi o que nós achamos aqui, ó, menos 1 sobre 2. Então, esse menos 1 sobre 2 eu vou colocar no lugar do M. Olha ele aqui, ó. Certo? E aí, X eu copio, menos. Qual que é o XO? Aqui, é 0 que o exercício deu, tá vendo? Coloco o 0 aqui. E aí a gente vai resolver. Fica como, então? O y menos 4, por enquanto, não vou fazer nada. Eu copio ele aqui embaixo, ó. E aqui, ó. Aqui eu aplico a chamada propriedade distributiva. Eu faço menos meio vezes x, menos meio vezes x dá menos meio x. E menos meio vezes 0 dá 0. Então, eu não preciso colocar nada aqui. Então, o resultado aqui, ó. Menos meio vezes x dá menos meio de x. Aí eu preciso deixar, para achar a equação reduzida, eu preciso deixar o y sozinho. Então, o que eu faço? Eu pego esse menos 4 que está aqui do lado do y e vou passar ele para o lado de lá. E a hora que eu troco de lado do sinal de igual, eu troco a operação, certo? Então, o menos 4, a hora que ele for para lá, ele vai como mais 4. Então, ficou como lá? Y igual a menos meio de x, que já estava aqui, mais 4. E essa daqui é a minha equação reduzida T, perpendicular, que ele estava procurando. Joinha, gente? Então, olha lá. Nós podemos falar que essa equação, essa reta R, que é y igual a 2x menos 5, é perpendicular à reta T, que é menos meio de x mais 4. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo exemplo? Então, olha lá. Próximo exemplo, está aqui. É praticamente a mesma coisa do exemplo anterior, só que agora ele vai ter no coeficiente angular, ele vai ter o quê, gente? Ele vai ter uma raiz. Então, vamos lá. Então, veja só. Olha lá. Primeiro passo, como eu já tinha falado no exemplo anterior. Primeiro passo é a gente achar o coeficiente angular inverso. Se eu sei que o coeficiente angular é menos raiz de 3, eu vou ter que achar o inverso de menos raiz de 3. Tá? Então, lá. Menos raiz de 3 é o coeficiente angular. Qual que é o inverso dele? Eu vou ter que achar o inverso. O que a gente faz mesmo?
passa o número para baixo e coloca 1 em cima, certo? Então, lá, era menos, aqui fica mais. Só que o que aconteceu? Nós sabemos que nós não podemos deixar raiz na parte de baixo do denominador. Então, a gente tem que racionalizar, que foi o que eu expliquei no slide, lá nos slides anteriores. Então, vejam só. Eu tenho aqui, ó, meu coeficiente inverso seria 1 sobre raiz de 3. Só que como eu não posso deixar raiz de 3 embaixo, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Tá lá. Vai ficar. Sempre eu pego a raiz que está aqui, repito ela aqui e repito ela aqui. E aí eu multiplico 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 9. Certo? Olha lá, 3 vezes 3, 9 aqui. Aí em cima ficou raiz de 3, eu copio ele aqui. E embaixo, qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. Logo, o inverso do coeficiente singular da reta R, que era menos raiz de 3, é raiz de 3 sobre 3. Se eu já achei o inverso, ou seja, o coeficiente singular da reta T, que eu vou ter que colocar aqui, já está quase pronto o exercício. Agora, o próximo passo, o que é? Substituir na YA Michuchá, tá? Nós sabíamos aqui, ó, que o YO é 7, sempre o segundo número é o YO e o primeiro número é o XO. Então, o 7 eu vou colocar no lugar do YO, o 0 eu vou colocar no lugar do XO e o raiz de 3 sobre 3 eu vou colocar no lugar do M. Vamos ver então, olha lá. Aqui, substituindo, olha lá. Olha lá. O 7 eu coloquei no lugar do YO. No lugar do M eu coloquei raiz de 3 sobre 3. E no lugar do XO eu coloquei o 0. Foi aqueles valores que já estavam lá. E aí eu vou resolver, né? Olha lá, eu multiplico raiz de 3 sobre 3 vezes x, da raiz de 3 sobre 3, x. Raiz de 3 sobre 3 vezes 0 dá 0. Então, por isso que não tem nada aqui. Ok? Próximo passo, passar esse 7 para o lado de lá. Se ele está menos, ele vai para lá, mais, como está aqui. Então, a resposta do meu exercício vai ser y igual a raiz de 3 sobre 3x mais 7. Significa que essa reta aqui, essa equação da reta, é perpendicular àquela anterior lá. Ok? Então, para ser perpendicular, os coeficientes angulares têm que ser inversos. Eu acho o inverso do coeficiente angular, substituo na YA Michuchó e monto a equação. Não tem que encontrar valores, vocês têm que apenas encontrar a equação como está aqui. Ok? Eu deixei para vocês fazerem na semana passada para me entregar esses dois exercícios aqui, que estão aparecendo na tela, mas já tinha deixado para vocês lá no grupo de vocês da sala de WhatsApp. Aí vocês vão fazer no caderno de vocês, certo? Lembrando que esses dois exercícios anteriores que eu acabei de revisar e refazer eles estão no caderno do aluno de vocês. Pode procurar lá e façam eles lá no caderno do aluno também, que quando a gente retornar eu vou estar vendo o caderno do aluno de vocês também, certo? Para dar nota no caderno como a gente fazia antes, perfeito? Olha só, esses dois exercícios que estão aqui são os exercícios que estão lá no grupo de vocês. Mas lá no WhatsApp eu não consegui colocar essa tabelinha bonitinha que está aqui. Então, se vocês quiserem, printe a tela agora, que fica mais fácil de vocês verem o exercício que vocês vão ter que me entregar hoje, certo? Até as 4 horas da tarde, tá? Esse exercício já está lá desde a semana passada. Hoje eu estou fazendo uma revisão para vocês poderem terminar e me entregarem hoje, perfeito? Então, ó, pode ver que é a mesma coisa que os anteriores que nós fizemos, ok? Vocês vão ter que achar o coeficiente angular inverso de 3, depois montar a equação, usando esses pontos aqui. E no segundo exercício, vocês vão achar o coeficiente angular inverso de menos raiz de 2 e depois montar a equação, ok? Vocês vão fazer como? Vocês vão fazer no caderno de vocês, vão colocar o nome de vocês completinho, a série, e embaixo os exercícios resolvidos. Vão tirar uma foto e vão enviar para mim no privado do particular. Lembrando, pessoal, que eu vou tirar fora agora o print da tela aqui, para a gente poder sair. A gente vai voltar para a nossa aula aqui. Agora, se vocês quiserem, vocês podem habilitar o som de vocês, certo? Vai copiar tudo isso daí, professor? Isso. Na verdade, o exercício, vocês, se vocês quiserem copiar no caderno, pode também, mas o que eu quero que vocês façam é o resultado dele, né? Resolver ele, coloca o nome de vocês lá bonitinho, resolve ele e tira uma foto e me entrega. Certo? Perfeito? Beleza. Alguém mais tem alguma dúvida aí? O senhor vai mandar a foto lá no grupo? Do exercício? Eu mandei o exercício para vocês na quinta-feira da semana passada, tá lá no grupo. Eu não vi. Vocês conseguiram printar a tela desse
dessa última tela como seja para vocês? Não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a tela lá e aí vocês printam, pode ser? Beleza. Só um minutinho, então, eu vou voltar lá. Aí, Muriga, seu... Ó, eu não vou conseguir printar agora, porque se eu printar, só um minutinho, eu vou parar a gravação, daí eu consigo. Peraí. Aí, Muriga.